ursinho curioso, atraído por um cheiro estranho, aproximou-se demais da beira de uma antiga mina de turfa, e a manhã pacífica desmoronou instantaneamente. A lama viscosa e profunda da turfa imediatamente envolveu as suas pequenas patas. Um guincho agudo e assustado rompeu o silêncio da taiga. Em um instante, uma enorme ursa castanha e um majestoso urso macho apareceram à beira do buraco feito pelo homem. A ursa rugiu, e nesse som havia um medo puro e genuíno. Suas garras arranhavam inutilmente as bordas macias e desmoronadas. O urso macho, normalmente a personificação da força e da calma, debatia-se desesperadamente ao lado, mas as suas patas enormes apenas derrubavam novos torrões de terra solta sobre o filhote que se debatia. Eles rapidamente perceberam que a sua incrível força era absolutamente inútil. Qualquer tentativa de alcançar o seu filhote ameaçava fazê-los cair no pântano mortal. Os gritos do filhote ficavam cada vez mais fracos, abafados pela lama fria e pesada que agora ameaçava cobri-lo até a cabeça. A consciência da natureza mortal dessa armadilha deixou a ursa em um estado de desespero paralisante. Mas o pânico deles logo se transformaria em algo ainda mais profundo, em uma aventura desesperada e inimaginável, que testaria os limites da confiança entre o predador e o humano. O guarda-caça Ivan Belov estava na sua ronda habitual, verificando os salares e observando os rastros dos animais, quando de repente se deparou com dois enormes predadores agitados. Ele parou lenta e cuidadosamente o seu uaz bucanca, com o coração batendo forte. A ursa e o urso estavam bem no seu caminho, com as mandíbulas abertas, mas o rugido que se seguiu trazia dor, não agressividade. Era uma cena estranha, antinatural. Ivan percebeu imediatamente o perigo. Dois ursos adultos em estado de forte estresse eram uma força mortal. No entanto, observando os seus movimentos, ele percebeu que as suas posturas não eram defensivas nem territoriais. Iram suplicantes. Eles começaram a correr e a rugir, mas a sua atenção não estava focada nele. Era um medo inquieto e ativo. A ursa deu alguns passos rápidos em direção ao carro de Ivan. Depois virou-se e correu para uma pequena distância, olhando constantemente para trás. O urso macho ficou parado no lugar, emitindo rugidos profundos e frustrados, que pareciam ser mais direcionados à sua própria situação difícil do que a Ivan. Ivan, confiando nos seus anos de experiência em interpretar o comportamento dos animais, tentou decifrar essa mensagem incrível. Ele estava ciente de todo o perigo de estar a poucos centímetros de dois ursos agitados. Um passo em falso, um momento de incompreensão, e ele se tornaria presa. No entanto, ao olhar para o puro terror nos olhos do urso macho, para o estado descarado e desesperado do pai, o seu instinto dizia-lhe que era outra coisa. Ele via o caráter desesperado e não ameaçador do comportamento deles, compreendendo que estavam a tentar comunicar-se ativamente. Eles superaram os seus instintos predatórios e o medo inato e transmitido de geração em geração dos humanos para se dirigirem a ele. Essa necessidade descartou todas as regras convencionais de interação, forçando-os a passar para uma comunicação pura e aberta sobre uma necessidade urgente. Eles imploraram que ele os seguisse. Mas, e se os ursos estivessem apenas a atraí-lo? E se fosse um truque coordenado e astuto para atraí-lo para uma emboscada? A tensão era quase insuportável, enquanto ele ficava ali sentado, dividido entre o risco profissional e o apelo inequívoco dos pais. Esse desafio inesperado testava a sua coragem mais do que qualquer confronto agressivo. A dolorosa lentidão da sua decisão era necessária, mas cada segundo parecia uma traição ao filhote de urso que ele ainda nem tinha visto. Ele tinha que fazer uma escolha e confiar neles. Ele ligou o motor com cuidado, tentando manter os seus movimentos lentos e previsíveis, e começou a seguir os pais, respirando fundo e rezando mentalmente. Ivan seguiu o seu apelo desesperado, sem suspeitar da terrível e absorvente visão que o esperava no fundo de uma simples armadilha
feita pelo homem. O caminho era curto, mas cheio de perigos. A ursa e o urso levaram Ivan diretamente até a beira de uma cova recém-cavada. Talvez um esgoto ou uma pedreira abandonada, cheia de lama espessa e encharcada pela chuva. Ivan percebeu imediatamente a sombria realidade. O filhote de urso exausto estava no fundo da cova, mal conseguindo manter a cabeça acima da lama suja. Os seus gritos agora eram fracos, soluços roucos. Ivan sabia que o tempo estava a esgotar-se. Ele imediatamente tirou do carro uma tábua larga de madeira, um elemento importante do equipamento usado para atravessar terrenos pantanosos, e a utilizou para criar uma ponte temporária estável sobre o solo escorregadio e instável. O plano era simples, mas exigia precisão cirúrgica. Ele precisava distribuir o seu peso para não afundar, agarrar o filhote com firmeza e puxá-lo, superando a enorme pressão hidrostática da lama. Essa lama não era areia movediça, mas a sua densidade e viscosidade significavam que ela rapidamente sugaria a vida e as forças de qualquer criatura que caísse nela, submetendo o pequeno corpo do filhote de urso a uma carga muito superior às suas capacidades. Era um perigo real que impulsionava a narrativa. A ciência dessa armadilha era tão mortal quanto qualquer predador. A ursa e o urso estavam bem à beira da cova, os seus corpos tensos em posição defensiva. O seu rugido agora havia mudado, transformando-se numa mistura de medo, impaciência e agressividade defensiva, dirigida à cova, mas não a Ivan. Ele sentia o calor da respiração deles. Sentia o cheiro selvagem do seu medo. Era a essência metódica e tensa da operação de resgate. Ivan estava concentrado no posicionamento preciso da prancha, na sua postura baixa. Cada movimento seu era uma meditação sobre o controlo. A perspectiva emocional consistia na observação contínua e tensa dos pais, que eram contidos apenas pela fraca esperança que Ivan representava. A prancha rangeu perigosamente sob o peso de Ivan, e ele percebeu que ainda lhe faltava um pé para alcançar o ursinho com segurança. Ele sabia que a lama era profunda demais para ficar em pé. Ele teve que fazer uma manobra arriscada, inclinando-se e transferindo 90% do peso do seu corpo para a borda instável. Ele estava indefeso, vulnerável. E o menor erro significaria uma catástrofe para ambos. Será que o ursinho conseguiria aguentar mais alguns segundos? A tensão era agravada por um pensamento terrível. E se a prancha se partisse sob a pressão? Ela afastou esse medo, concentrando-se no pequeno ursinho que choramingava. Sabia que não podia esperar nem mais um minuto. O ursinho começou a afundar novamente. O tempo para estratégias tinha acabado. Era a hora do salto mais arriscado e vulnerável da sua vida. Um passo que dependia totalmente da frágil e contínua confiança de dois corações selvagens. Ivan decidiu-se por um último ato desesperado. Ajoelhou-se na extremidade mais distante da prancha, inclinando-se fortemente sobre a borda do buraco, estendendo os braços para o ursinho assustado e enfraquecido. Sentia a força de sucção da lama a puxar o próprio ar. Aquela cena era um clímax visual aterrorizante. O guarda-caça, indefeso e vulnerável, estendia-se em direção à jovem criatura que lutava pela vida. Enquanto a poderosa ursa e o macho rugiam alto a poucos metros atrás dele, as suas figuras maciças preenchiam a sua visão periférica. Ele conseguiu agarrar a nuca do filhote. O esforço necessário para puxá-lo foi enorme. A lama, espessa e fria, resistia com uma força de sucção maligna e poderosa. Ele se esforçava, lutando contra a terra. Seus músculos gritavam de tensão, puxando o pequeno corpo escorregadio e exausto contra uma força enorme. O rugido dos pais se intensificou. Sua impaciência e medo fervilhavam. Mas eles permaneceram no lugar, retidos pela confiança nesse estranho. Finalmente, com um som alto de mastigação, o ursinho foi libertado. Ivan recuou rapidamente para a terra firme, colocando o pequeno filhote, trêmulo, um pouco afastado de si. O perigo imediato havia passado.
Mas o clímax do drama emocional ainda estava por vir. O filhote de urso ficou imóvel por um momento. Depois suspirou e um tosse rouca escapou de seu peito quando ele respirou fundo. O medo no coração de Ivan foi imediatamente substituído por um enorme e avassalador alívio. Agora, ele se preparava para quebrar o padrão, para o momento em que os instintos defensivos dos ursos prevalecessem sobre a gratidão. A reação esperada era agressão ou um rosnado possessivo para recuperar o filhote. Ivan recuou lentamente, com as palmas das mãos abertas, esperando o ataque iminente. Mas a reviravolta foi forte. Os dois grandes predadores, ao verem o seu filhote em segurança, não se lançaram sobre ele. Em vez disso, a ursa emitiu um som baixo e suave, que não era um rugido de agressão, mas um suspiro de enorme alívio. Ela correu para a frente e cutucou cuidadosamente o filhote com o nariz, verificando se havia ferimentos, sua atenção totalmente concentrada no seu filhote. O urso macho estava parado acima deles, sua respiração gutural agora mais lenta, a tensão visivelmente diminuindo de seus ombros maciços. Por um momento, ignoraram Ivan. Um reconhecimento silencioso e poderoso do seu serviço, que desafiava a sua natureza. Ivan percebeu que acabara de testemunhar uma expressão sincera de gratidão e alívio que ia além da cadeia alimentar. Quando o pequeno urso estava em segurança e reunido com seus pais, o drama imediato terminou. Mas a parte mais profunda de todo esse encontro, a lição silenciosa, estava apenas a começar. O urso estava deitado em segurança na relva, escorregadio de lama, fraco, mas vivo. A ursa imediatamente começou o trabalho meticuloso de recuperação, cobrindo o filhote com lambidas quentes e enérgicas. Sua língua removendo a lama espessa de seu pelo. O ursinho se aconchegou nela, protegido pelo calor familiar e pelo cheiro reconfortante da mãe. Ivan sentou-se na beira do aterro, exausto, com a pele coberta de manchas de lama, permitindo que a família desfrutasse desse momento íntimo e forte em privacidade. Ele observou a cena a uma distância segura, reconhecendo que tinha sido um instrumento temporário do destino e que o seu papel agora estava concluído. Este momento não era sobre força, mas sobre confiança e empatia. A ursa e o macho fizeram uma escolha que desafiou milhões de anos de instinto predatório. Eles escolheram a esperança e a sobrevivência através do inimigo. A disposição de Ivan de arriscar tudo e a impressionante disposição do urso de confiar nele criaram um momento necessário de cooperação entre espécies. Esse retorno emocional reforçou a ideia de que o amor parental e a necessidade de sobrevivência são forças universais que vão além da cadeia alimentar. A mensagem principal era clara. A empatia é a ferramenta mais poderosa para a sobrevivência. Finalmente, a ursa terminou a limpeza, empurrando o filhote para que se levantasse. Ele cambaleou, mas se manteve em pé antes que ela cuidadosamente levasse seu filhote para longe. A ursa se virou e olhou diretamente para Ivan. Ela olhou longamente e silenciosamente nos seus olhos. Os seus olhos âmbar, transmitindo um reconhecimento inegável e forte. O urso macho estava ao lado dela com a cabeça erguida. Antes de ambos se virarem e desaparecerem na relva alta, as suas duas figuras maciças movendo-se lado a lado, projetando uma sombra sobre o seu precioso filho. A reação emocional foi completa. Uma vida frágil salva e uma ligação tácita forjada num momento de desespero. Ivan ficou parado, prendendo a respiração, sabendo que essa lembrança profunda se tornaria o momento mais marcante da sua carreira.